nós voltamos hoje, né, com o módulo 3 e nós vamos finalizá-lo e já vamos aí iniciar novamente, iniciar o módulo 4. Esse módulo 3 é o mundo desenvolvido, aspectos econômicos. Bom, eu vou começar com a correção da tarefa, quero em casa, página 222, 223. Resolução, em casa, número 1, né? A letra A, ele tinha ali três letras, né? A letra A, a letra B, a letra C, lembrando que a letra C é uma resposta pessoal de vocês. A número 1 ficou assim: é uma tecnologia mais avançada do que estudamos até o momento, em que robôs operam computadores e aparentemente as fábricas se tornam autossuficientes e muito mais independentes da mão de obra humana. Tinha um desenho lá na qual vocês teriam que estar fazendo essa interpretação, e a interpretação é essa, onde a gente vê somente robôs, onde a mão de obra humana ela acaba aí se tornando defasada. Esse processo, né, ele pergunta aí quais são as consequências desse processo. Poderá acarretar prejuízo no mundo do trabalho e para o trabalhador, com aumento do desemprego por meio da substituição da mão de obra humana pela máquina, assim como ocorreu com a transição entre a segunda e a terceira revolução industrial. Há o agravante de que numa eventual quarta revolução industrial, como na indústria, e os serviços fiquem cada vez mais independentes do ser humano, há mais chance de um aumento do número de pessoas empregadas. Então, essa revolução, né, essa quarta revolução pela qual nós estamos passando, ela é muito preocupante, porque ela acaba aqui eliminando vários postos de trabalho. Isso a gente viu lá com a mecanização do campo, quando houve o grande êxodo rural, na chamada Revolução Verde. E isso aí é muito preocupante em países, principalmente em países subdesenvolvidos e emergentes, como é o caso do Brasil. Nós já temos milhões de desempregados, se houver uma maior mecanização, serão mais outros milhões que ficarão sem emprego. Então, essa é uma das consequências dessa grande robotização e automatização da indústria, tá? A letra C era uma resposta pessoal, e aí vamos lá, na 2, né? Ele fala assim, a resposta: a maior parte do lixo acumulado em Agbolstein tem origem em países desenvolvidos e industrializados, como nos Estados Unidos, Reino Unido, Bélgica, Países Baixos, Dinamarca e Espanha. Hoje, pessoal, os países ricos, eles costumam enviar o seu lixo para países mais pobres. Isso porque se torna muito mais barato esse transporte do que se eles fossem fazer a reciclagem ou até mesmo fazer aí aterros sanitários para que esse lixo seja aí acondicionado. Então acabam que levando esse lixo para países mais pobres. Olha que loucura. E esses países, por precisarem de dinheiro, acabam que aceitando o lixo desses países mais ricos. B. As nações ricas têm enviado lixo eletrônico que produzem para lixões de países pobres da África, como Gana. Isso ocorre porque foi exatamente o que eu falei, que é mais barato exportar o lixo do que reciclar em seu território. C. Entre os aspectos positivos, podemos citar a grande quantidade de pessoas indiretamente empregadas na reciclagem desse material. Então, ele perguntou aqui quais são, né, as consequências desses países estarem recebendo esse lixo. Aí ele fala que pode ter mais pessoas empregadas na reciclagem desse material e, consequentemente, o dinheiro que vai ser gerado. Entre os pontos negativos, merece destaque a poluição ambiental decorrente do grande acúmulo de substâncias tóxicas, como chumbo e mercúrio, e os inúmeros problemas de saúde a qual a população desse lugar fica exposta. Então, existe o ponto negativo, que é a geração de renda, mas os pontos positivos, a geração de renda, mas os pontos negativos, eles acabam que sobressaindo aí, porque existe uma poluição, doenças sendo geradas, até mesmo o espaço, a poluição do lençol freático, a poluição da água e tudo mais. A 3 era uma resposta pessoal a B, né? O sistema capitalista no qual estão inseridos tem por base o consumo e o lucro. Uma economia colaborativa rompe com essa lógica, já que o consumo é colocado de lado em troca de um bem compartilhado por duas ou mais pessoas. As empresas que não se inserem nessas plataformas tendem a sofrer reduções de suas margens de lucro. O capitalismo, como a gente já viu lá no começo do ano, ele visa o quê? O lucro. Se você faz uma economia compartilhada, você começa a consumir menos ou compartilhar o que você tem, não é interessante para o sistema capitalista, porque ele precisa que a máquina gire, ele precisa que o dinheiro entre, né, e saia aí de uma forma muito rápida para que ele possa se manter. C. A popularização da internet ajudou a economia compartilhada a se expandir e promover um acesso maior a esses serviços. Visando tornar-se acessíveis ao maior número de pessoas, essas plataformas permitem um rápido acesso por
meio de celulares, tablets ou computadores pessoais. Bom, nós vamos iniciar agora o mundo desenvolvido, aspectos sociais. Nós vimos aí aspectos econômicos, agora a gente vai falar um pouquinho sobre aspectos sociais. Esse já é o módulo 4, nós já estamos então iniciando este módulo 4 hoje. Ele vai falar da expansão da indústria, tá? Começou lá determinou a queda da participação do setor primário na economia e incentivou o êxodo rural, que provocou o crescimento urbano sem precedentes. Isso dentro dos países desenvolvidos, tá, pessoal? O êxodo rural, existem poucas pessoas que vivem no campo nesses países desenvolvidos, como eu disse para vocês, eles conseguem produzir muito utilizando uma população econômica ativa muito pequena devido ao uso de máquinas. Com a crescente urbanização surgiram graves problemas urbanos, dificuldade de abastecimento, falta de saneamento básico, insuficiente a rede de transporte, falta de moradia, poluição hídrica, insuficiência de energia e elevada poluição atmosférica. Nas cidades dos países desenvolvidos, esses problemas são menores. Quer dizer, existem, né? Assim como nos países subdesenvolvidos, esses problemas existem. Mas é claro que essa escala ela é muito menor, tá? Nos países mais ricos. Nos países desenvolvidos, o crescimento urbano é baixo. A expectativa é de que a população urbana salte de 500 milhões de pessoas para quase 1 milhão entre 1950 e 2050. A estimativa de que a população urbana chegue a mais de 70% dos habitantes do mundo em 2050. Nos países desenvolvidos passará de 76% para 86%. Por quê, pessoal? Porque esses países já passaram por esse processo de urbanização. Hoje, a maioria das pessoas nos países desenvolvidos já vive nas grandes cidades. Muito diferente, por exemplo, de países africanos, onde ele tem quase 40% ainda da sua população vivendo no campo. Nos países desenvolvidos, hoje essa população fica em torno de 5 a 10% no máximo. Então não haverá grande crescimento das cidades mais, porque as pessoas já estão nas cidades. Tá? Se vocês observarem, é uma taxa de urbanização muito grande para essa projeção para 2050. Não se pode classificar países em desenvolvidos e subdesenvolvidos, levando em conta apenas a parcela da população urbana. Existem países subdesenvolvidos entre de urbanização extremamente alta em virtude da ausência da área rural, pois possuem pequena extensão territorial, apresentam zonas rurais de difícil ocupação por causa do clima severo. Então a gente não pode falar que todos os países subdesenvolvidos têm a sua maioria da população no campo, ou que todos os países desenvolvidos têm a grande maioria nas cidades, tá? Isso não é uma regra. As megacidades são metrópoles com mais de 10 milhões de habitantes. Os países desenvolvidos estão perdendo posição nesse grupo. Em 2016, tinham apenas 7 das 36 existentes. E em 2050, a expectativa é de que abriguem apenas 6 das 51. Pessoal, isso se deve principalmente, como eu disse para vocês, porque a urbanização já aconteceu. Outra coisa, a maioria da população desses países desenvolvidos estão em processo de envelhecimento, né? Então, há uma taxa de natalidade muito pequena se comparado a países subdesenvolvidos. Enquanto no país subdesenvolvidos haverá uma explosão de megacidades. Megacidades são essas grandes metrópoles, ou até às vezes a junção de duas grandes metrópoles, que vira aí uma grande megalópole. Então, dentro dos países desenvolvidos, isso não vai acontecer. A tendência é que essa população venha até mesmo a diminuir, tá? A população dos países desenvolvidos teve rápido envelhecimento populacional, acabei de dizer, está na fase 4 de evolução demográfica. Em qualquer instante da história moderna, tivemos países nas diferentes fases. Na atualidade, países desenvolvidos já ingressaram na fase 4, enquanto muitos estão na fase 2 ou na 3, nenhum atualmente atravessa a fase 1. São fases de crescimento da população. A fase 1 é um grande crescimento, né, aquele chamado boom, e depois há um decréscimo dessa população. O Brasil está passando daí da fase 2 para a fase 3, enquanto que países desenvolvidos já estão na fase 4. Nos países desenvolvidos pode ocorrer crescimento vegetativo negativo. Isso aqui eu já disse para vocês, né? Principalmente ali no Japão, em países europeus, como por exemplo a Grécia, há uma taxa de natalidade aí nula ou negativa. Isso, pessoal, gera o quê? Gera falta de mão de obra, gera um déficit na previdência social e também gera muitos gastos com saúde. A gente conseguiu ver, né, no decorrer aí dessa pandemia do coronavírus, quantas pessoas não morreram na Itália, por exemplo.
Ali se deve não somente isso, tá, pessoal, mas ao grande número de idosos que existem nesses países europeus. É claro que o coronavírus, ele tá aí, né, infelizmente, ceifando a vida de pessoas de várias idades, mas a gente consegue perceber que entre o grupo de idosos essa porcentagem de mortes é maior. E isso se deve principalmente aí essa população ser muito grande nesses países europeus. Bom, continuando, nós temos aqui a população urbana total. Olha só, em países mais desenvolvidos, tá? É claro que existem aí algumas exceções, né? Como é o caso do Brasil, da Argentina, mas a gente consegue perceber aí, ó, que nos países mais desenvolvidos como Estados Unidos, Canadá, países da Europa, ó, a Itália aqui, né? A grande Rússia, China, Índia e alguns países do Sudeste Asiático, a população urbana ela é muito grande. Tá? Existem aí países, ó, olha aqui no continente africano, onde a população urbana é muito baixa, onde a maioria da população ainda vive no campo e tem ali no setor primário, é a base da sua economia. Bom, a falta de mão de obra, né, atinge praticamente todos os países desenvolvidos. E esse processo tende a se agravar, porque as pessoas elas estão tendo cada vez menos filhos. E isso é um reflexo que a gente consegue ver até em países subdesenvolvidos como o Brasil já. As famílias estão diminuindo, o número de filhos por casais também, né? E aí acaba que tendo vários problemas. Alguns partidos políticos europeus defendem a contratação de estrangeiros, mas em muitos países a xenofobia tem aumentado nos últimos tempos. Xenofobia, galera, é aversão a tudo que é estrangeiro. Ou pessoas, ou costumes, ou cultura, tá? Isso aí tem xenofobia, então é aversão ao que é estrangeiro. A gente consegue ver muito isso na mídia. A gente percebe que os imigrantes eles não são bem recebidos em vários países do mundo. Pelos princípios do Estado de bem-estar social, política muito adotada na Europa, todo indivíduo tem o direito, durante sua vida, a um conjunto de bens e serviços garantidos diretamente pelo Estado ou indiretamente pelas empresas. O problema é que o custo dessa assistência não para de subir, está se tornando viável em muitos países. O número de imigrantes cresceu rapidamente, chegando a 244 milhões em 2015, diante de 172 milhões em 2000. Os países envolvidos têm recebido mais de 2/3 desse número. É claro, as pessoas elas buscam os melhores lugares para viver. E são justamente os países desenvolvidos que acabam recebendo aí 2/3 dessa população de imigrantes. Bom, a gente vai ver agora no próximo slide, tá? A evolução da pirâmide etária japonesa. Eu trouxe para vocês darem uma olhada o que foi acontecendo aqui, ó. O Japão, como vocês sabem, é um país tipicamente desenvolvido, tipicamente industrializado e urbanizado, tá? Aqui em 1950 a gente tinha uma base mais larga, significa que a taxa de natalidade era maior. O ápice aqui era bem estreito, né? Não havia uma grande expectativa de vida. Em 2004, olha só, o corpo dela já ficou maior, o ápice também cresceu, mas aqui a base ela deu uma grande estreitada, de 35,4%, ela foi para 13,9%. Em 2050, que é uma projeção, olha só, pessoal, 10,9%, a grande maioria da população vai estar aqui na chamada fase adulta, 53,6%, mas olha a população de idosos. Como ela veio crescendo de 4,9%, tá, para aqui 19,5 para 35,7. Isso aqui mostra claramente o envelhecimento da população. E esse tipo de pirâmide, ele é muito comum nesses países desenvolvidos, tá? Onde ele tem uma base muito estreita e um ápice mais largo, significando o quê? Baixa natalidade e grande expectativa de vida. Em 2015, mais de 3% da população mundial vivia fora de seus locais de nascimento. Significa o quê, pessoal? Que hoje está havendo muita imigração. Ou seja por vontade própria, ou seja por refugiados de guerra, ou seja por grandes catástrofes naturais, tá? Então a imigração hoje, ela é um processo muito grande. Os Estados Unidos têm o maior número de imigrantes, seguido por vários outros países envolvidos. Alguns países subdesenvolvidos atraem imigrantes em função da produção de petróleo, né? A Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e o Kuwait. Os refugiados também são imigrantes internacionais. Uma das formas mais utilizadas para medir a pobreza leva em conta apenas a renda da população. A ONU indica que a parcela de população que vive com menos de $1,90 por dia está caindo. Em 1990, 37% da população mundial vivia abaixo dessa linha de pobreza.
mas em 2014 essa parcela havia sido reduzida para cerca de 12% da população mundial. Os países envolvidos praticamente não têm população nessa condição. Então eu trouxe isso aqui, pessoal, para mostrar para vocês que dentro dos países desenvolvidos, a maioria da pessoa não está na chamada linha da pobreza. A linha da pobreza são as pessoas que vivem aí com menos de $1,90 por dia. E dentro dos países desenvolvidos isso aqui não existe. E isso aqui mostra pra gente claramente quais são os países aí mais procurados pelos imigrantes. Justamente são os países desenvolvidos onde eles podem aí estar trabalhando e tendo um nível de vida melhor. Aí ele fala da União Europeia, tá? Que existe uma exclusão social de 3 dimensões, a taxa de pobreza, a taxa de privação material e a taxa ocupacional. Em 2015, 17,3% da população da União Europeia corria o risco de exclusão social. Os países em pior situação eram Bulgária, Romênia e a Grécia. São países aí que... a Bulgária, tá, pessoal, e a Romênia era chamada do leste europeu. Eram países que eram aliados ao sistema socialista, lá na antiga União Soviética. E a gente já viu que esses países aí, eles apresentam muita diferença em relação aos países aí do ocidente ali da Europa. E a Grécia, ela passou por uma grande crise desde 2008 e ela vem tentando se reerguer, mas são países aí que passam, não que sejam países que se igualem aos países subdesenvolvidos, mas eles têm aí uma maior precariedade em relação aos outros países. Desde o final de 1990, diversas organizações internacionais, a ONU, a Unesco, passaram a usar o termo exclusão social para se referir às pessoas que vivem em sociedades nas quais não pode participar de atividades normais. Alguns relacionam exclusão social com desemprego, embora nos países envolvidos as pessoas integrem as redes sociais e mantenham elevada a sua autoestima. Outros relacionam a exclusão social à imigração, pois sua intensificação em algumas cidades alterou a estrutura da população e criou diferentes étnicas, quase sempre acompanhadas de segregação e xenofobia. Na Europa é comum que os diferentes grupos de imigrantes fiquem espacialmente separados, formando bairros com a esmagadora maioria de cada um deles, em geral formado por famílias de baixa renda. Então, pessoal, não é que não existe desigualdade social dentro dos países desenvolvidos, existe sim, tá? Existem pessoas que não têm acesso a todos os serviços, por exemplo, como uma boa saúde, uma boa educação, uma boa segurança. A gente viu isso agora também durante essa pandemia, como o sistema de saúde, por exemplo, dos Estados Unidos é muito frágil, né? Eles têm lá, hoje, por exemplo, que eu estou gravando esse vídeo para vocês, ontem foi aí 1939 mortes. Significa o quê? Que nem eles mesmos, com toda essa potência, com todo o seu maior PIB, não conseguem aí atender toda a parcela da população. E eles lá não têm o nosso chamado SUS. Isso dificulta muito a vida deles. Então, eles são países de economia melhor, né? Economia mais estável, mas eles apresentam, sim, sérios problemas também no quesito aí econômico e social. Imigrantes, principais destinos, né? Nós temos aí o grande campeão, tá? Os Estados Unidos, a Alemanha, Japão, Reino Unido, Canadá, França, Áustria e Holanda, tá? Esses são os países que mais recebem imigrantes. Bom, pessoal, eu vou deixar para vocês as três atividades, tá? Atividade 1 da página 227, 2 a 232 e 3 a 238. Da próxima semana eu vou vir com vocês pra gente fazer essa correção dessas atividades, tá? E vamos dar aí continuidade no módulo 4. Provavelmente já vamos terminá-lo e já vamos passar para o módulo 5, tá? Eu vou estar disponibilizando esses PowerPoints no e-mail da coordenação, ela deve estar enviando para vocês, junto com o link desses vídeos e possivelmente eu devo estar enviando também uma lista extra aí de exercícios para vocês estarem resolvendo. Beijo, pessoal, se cuidem e fiquem com Deus.